Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um culto de adoração, de exaltação e glorificação ao Deus Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono, Criador e sustentador de todas as coisas. Eu sou o pastor Carlos Carnavale e este culto é o culto da Igreja Batista de Correias, Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Quero convidar você e toda a sua família para juntos participarmos desse momento especial de adoração e gratidão ao Deus que merece de todos nós toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos falar com Ele? Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja o Teu bendito nome. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Te agradecemos por tudo quanto tens feito por nós. Pela graça e misericórdia batemos as portas do Senhor. Para mais uma vez, agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pai, abençoa esta casa que abre as suas portas para receber o culto que estamos te oferecendo agora. Perdoa todos os nossos pecados. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus. Atende às nossas orações e responde-nos, porque acreditamos que pela fé o Senhor pode nos responder. Afinal de contas, somos teus filhos amados. Por isso, Senhor, estamos certos de que o Senhor sondará o nosso coração e atenderá a nossa prece. Por isso é que te pedimos estas coisas, pedimos-te estas bênçãos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ao teu nome, Senhor. Tu és grande. Tu és grande. Ah, Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Diga isso comigo. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. minha luz, a minha salvação, a ti me
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, nós te aguardamos, Senhor, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Nós te aguardamos, Senhor. A tua igreja diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Tu és santo. Eu quero convidar você a continuar adorando ao Senhor conosco. Essa canção, ela nos ajuda a olhar para Deus e dizer: quão grande Tu és, Senhor. Quão grande, ó meu Deus. Se o coração estiver disposto, abra seu pulmão e adore ao Senhor conosco, com toda a intensidade que você tem, com todo o desejo, porque não existe Deus maior que o nosso. Não existe Deus no céu e na terra comparado ao nosso Deus, porque o nosso Deus é o único Deus. Ele é grande. E por isso eu convido você a dizer: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Você pode dizer isso comigo de novo? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Sabe como ele vai vir? Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, diga isso. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Sabe de uma coisa? Por gerações Ele é, aleluia, o Deus
Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém.
convidar você para lermos juntos Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Josué capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Preste bem atenção naquilo que vamos ler. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, veja bem, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Amém? Pai, abençoa o nosso coração com esta palavra. A tua palavra é abençoada, por isso nós a queremos, por isso nós a desejamos. E cremos pela fé que o Senhor vai nos falar poderosamente, que o Espírito Santo há de tocar o coração de todos aqueles que estiverem participando deste culto e recebendo as suas porções que virão do trono do Senhor. Por isso, continua a ministrar-nos. Atende, ó Deus, a nossa oração e responde-nos. Renova a nossa força, nosso ânimo. Abençoa-nos para que os nossos olhos consigam ver o futuro. Pela fé. Por isso nós te pedimos isso. E já te agradecemos todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto que nos falará profundamente. Porque é um texto que tem a ver com o que nós estamos vivendo. Tem a ver com o que nós estamos passando nesses dias, desejando muito que sejam dias pós-pandemia. No culto anterior, no culto de domingo passado, eu falei sobre a importância de criarmos uma expectativa madura, que vale a pena, mensurável, corajosa, habilidosa, cautelosa, criativa e animada. Sobretudo, comprometidos também com as tarefas pessoais, familiares e com a sociedade. Enquanto respiramos. E o texto que eu usei foi Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A hora não é de chorar pelos prejuízos, pelas perdas, e nem de lamentar o que ficou para trás, mas de se alegrar pela vida e pelas oportunidades que o nosso Deus nos deu e há de renovar para prosseguirmos na direção dos novos sonhos e das novas realizações. Estamos abrindo o mês em que completamos 58 anos de organização. Mais de meio século pregando o Evangelho, prestando um relevante serviço social, ajudando na restauração de famílias e cumprindo o ID de Jesus através de missões aqui na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e fora do Brasil, através de missões urbanas, estaduais, nacionais e mundiais. Esta é, portanto, uma igreja missionária, uma igreja guerreira, uma igreja que sabe para onde vai. Por esta razão, está presente na sociedade desde 1962. Fizemos bastante, mas não tudo o que poderíamos para salvar, libertar, restaurar e transformar vidas. Disse Deus a Josué. Então, queria que você atentasse agora para esse diálogo entre Deus e Josué.
no momento em que Deus já havia percebido que tanto o sucessor de Moisés, que até então era o seu auxiliar, e também o povo de Israel, estava chorando pela perda do grande líder. Diz então a palavra de Deus: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Esta foi a palavra de Deus para Josué e o povo de Israel. Quando? Depois da morte do grande líder, depois da morte de Moisés. E diz o texto bíblico, servo do Deus Altíssimo. Portanto, Moisés dedicou a sua vida a serviço de Deus. Agora, Moisés estava morto. E o povo ainda estava chorando. Josué ainda estava de luto. Eles mantiveram por algum tempo este lamento, até que então aprouve a Deus se aproximar do líder, do novo líder e do seu povo, para dizer aquilo que era necessário ser dito. E o que foi mesmo? Vamos rever aqui, vamos repetir. Disse Deus a Josué: meu servo Moisés está morto. Tanto Josué quanto Israel sabiam que Moisés tinha morrido. Mas Deus se aproximou deles para dizer exatamente uma coisa que parece para nós um tanto quanto óbvia. Moisés está morto. E o que Deus queria então dizer? Deus queria dizer algumas coisas importantes para o povo. E é exatamente estas questões que eu queria compartilhar com vocês. 3 importantes situações que eu encontrei aqui nesse texto que vão nos abençoar para que nós também façamos aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus pediu ao povo de Israel, aquilo que Deus pediu a Josué, agora o seu novo líder, Deus também está me pedindo, Deus também está te pedindo, Deus está nos pedindo. Ele deseja que nós continuemos, que nós avancemos fazendo a obra dele. Então, o que foi que Deus disse a Josué? Primeira coisa, encerre o luto. Encerre o luto. Quando Deus se aproxima de Josué e diz, meu servo Moisés está morto, Deus estava dizendo a Josué e ao povo de Israel, chega. Chega. E há um texto bíblico lá em Salmo, no livro dos Salmos, no capítulo 30, no versículo 5, que diz assim, o choro pode durar uma noite, ou seja, a gente pode chorar, né? Chorar é muito bom. Quando perdemos alguém, e nesse tempo centenas de famílias perderam seus entes queridos, e a comoção é muito grande, nós da Igreja Batista de Correias nos solidarizamos com todas as famílias que perderam os seus entes queridos. Nós compreendemos a palavra de Deus que diz que há uma hora que precisamos sorrir e que há uma hora que precisamos chorar. Então, nós, quando precisamos sorrir, nós sorrimos, nós nos alegramos. Mas quando é preciso chorar, nós também somos parceiros. Não é? Então, a palavra de Deus diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É natural que as lágrimas banhem as nossas faces, pelas diversas razões humanas que surgem à nossa frente na estrada da vida, sejam boas ou sejam más. O que não é natural é que elas nos impeçam de prosseguir ou nos façam desistir dos planos de Deus para nós, nossos filhos e o nosso povo. Moisés morreu. Não, Josué. Você entendeu bem o que Deus está dizendo aqui no texto? Deus chega para Josué e diz, Moisés é quem morreu. Não é você que morreu. Não foi o povo que morreu.
foi Moisés. Moisés morreu. Você entendeu bem o que está escrito na palavra de Deus? Deus se aproxima de Josué e diz para ele: Moisés morreu. Você não, Josué. Sua família não, Josué. Seu povo não, Josué. Seu futuro não, Josué. Moisés morreu. Por maior que seja a dor, devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança no Deus que pode nos socorrer, pois nada é difícil para Ele. Jeremias capítulo 32, versículo 27 diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Olha que palavra extraordinária de Deus, vinda pela boca do profeta Jeremias. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a razão das lágrimas que você tem banhado as suas faces, eu não sei por quais razões as noites estão sendo claras para você, mas uma coisa eu posso dizer: confie em Deus. Receba dele o conforto, o consolo, a graça, a paz e o perdão. E continue firme, aguardando as suas orientações e as suas promessas. Josué, foi Moisés quem morreu. Olha que palavra tremenda, né? Depois do luto. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não fique refém de absolutamente nada, muito menos de sentimentos que possam atrapalhar a sua jornada de fé e o seu compromisso de aliança com Deus. Em segundo lugar, o que foi que Deus disse para Josué? Deus disse o seguinte para Josué: olhe para o desafio à frente. O que foi que ele disse em primeiro lugar? Encerre o luto. Chega de luto. Chega de chorar. Chega de lamentar. É hora de levantar a cabeça. É hora de avançar. E o que mais Deus disse para Josué? Olhe para o desafio à frente. Diz o texto bíblico: preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Que, irmãos, eu fiquei impressionado com essa palavra que Deus colocou no meu coração, porque de fato tem muito a ver conosco. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Meu irmão, minha irmã, Deus tinha visto o quanto de lágrimas Josué e o povo haviam derramado pela perda do pai, do avô, do tio, do irmão, do líder, chamado Moisés. Mas os desafios não tinham terminado com a morte de Moisés. Os desafios não estavam no pretérito mais que perfeito do subjuntivo do verbo ir, e sim no futuro. Tem gente dizendo assim: ah, se eu tivesse ido, já era. O que passou, passou. Está lá para trás. Né? Quando deveria estar dizendo: eu irei. Vai passar. Nós iremos. Vai passar. Estamos juntos. Vai passar. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, moço, moça, olhemos para frente. Há uma visão extraordinária que precisa ser concebida, que está posta ou deve estar posta para o futuro e não para o passado. Não será fácil atravessar o Rio Jordão. O que Deus estava dizendo para Josué era isso: preparem-se. Preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Não era uma tarefa fácil atravessar o Rio Jordão naqueles dias e naquelas circunstâncias. Como é que o povo marcharia um tempo enorme pensando na morte,
pensando no líder que já não existia mais, pensando no passado, pensando nas coisas que estavam para trás. Não, agora era o presente, com um olhar fixo no futuro. Por isso Deus disse para Josué: preparem-se para atravessar o rio Jordão. Não será fácil atravessar o rio Jordão, mas uma vez que isso seja possível, com a ajuda de Deus, a vitória é certa. Não será certa, a vitória é certa. Por isso Deus revelou esta palavra a Josué. Moisés está morto, ponto. Olhem para frente. Preparem-se para atravessar o rio Jordão. Javé, o Deus de Israel, tem promessas e milagres que virão para ajudar e para facilitar a travessia, para que os seus propósitos sejam alcançados. Meu irmão, minha irmã, prepare-se para atravessar o rio Jordão. Ainda que você tenha que atravessá-lo com algum sentimento, com alguma dor, com alguma tristeza, lembre-se de que só o Senhor é Deus, de que é Ele que cura as nossas feridas, é Ele que nos abençoa, é Ele que arranca de dentro do nosso coração todas as nossas angústias e amarguras. Então, entrega o seu coração para Deus, confie em Deus. E lembre-se de que Ele vai ajudá-lo a atravessar o rio Jordão. Mas você precisa se preparar. Eu estou dizendo, ainda que você tenha que atravessar assim, bom é que você entregue tudo isso a Deus antes de atravessar o rio Jordão. Antes de continuar a sua jornada de vida. Antes de continuar investindo tempo naquilo que você precisa investir. Amém? Ele, Deus, nos prometeu que enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Isaías capítulo 25, versículo 8. É por isso que nesta palavra de Deus a Josué, ele foi muito forte ao dizer: preparem-se para atravessar o rio Jordão. Por quê? Porque mesmo que você esteja atravessando com alguma coisa no coração, todavia, confiando nele, dependendo dele, e o obedecendo, então o que ele vai fazer? Enxugar as suas lágrimas, tirar o seu opróbrio e ajudar você a chegar aonde Ele quer que você chegue. Apenas, disse Deus a Josué, preparem-se para atravessar o rio. Pode ser que você ainda não esteja atravessando o rio, devido às circunstâncias que você está vivendo, que nós estamos vivendo, que o Brasil está vivendo. Talvez você ainda não tenha saído de casa para enfrentar os grandes desafios que estão à sua frente. E então a palavra de Deus vai agora para o seu coração, para você receber isso aí. Receba essa palavra. Prepare-se, pare de perder tempo. Comece a se preparar. Se você já se preparou, se você já se sente preparado, diga para Deus: Deus, conta comigo, eu estou preparado. Assim que o Senhor me der o sinal, eu avançarei, eu prosseguirei, eu irei, eu atravessarei o rio Jordão, porque não o farei sozinho, porque tu estarás comigo. Que fé, hein? Que palavra, meu irmão. Recebe isso aí em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, o que Deus disse a Josué: acredite no que está reservado para você. Foi isso. O texto, vamos ler de novo. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por que Deus estava dizendo aqui para Josué? Como é que vocês vão tomar posse
de algo fantástico que eu reservei para vocês, com essa cara de tristeza, com esse choro interminável, com estas vestes de luto. Não! Cessem o luto. Foi isso que Deus disse. Cessem o luto. Olhem para o desafio que está à frente de vocês. Acreditem no que está reservado. Deus reservou uma porção de bênçãos, promessas extraordinárias para aqueles que creem na sua palavra, para aqueles que já foram desafiados, aceitaram o desafio e experimentaram o melhor de Deus. Por esta razão, Deus não queria que as pessoas, Deus não queria que aquele Israel, assim como não deseja que este Israel, que o Israel de hoje, continue lamentando, chorando, triste, chorumbático, macambúzio. Não, Deus quer que você melhore. Deus precisa que você esteja com o coração alegre, porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Não é? O que Deus tem é muito maior do que a morte, é muito maior do que o luto. E por esta razão, termine o luto, pare de se lamentar, enxugue os olhos, prepare-se, porque você tem um extenso e longo rio Jordão para atravessar, e enquanto você estiver atravessando, Deus estará contigo, Deus estará com você e o abençoará. Olha que promessa maravilhosa. Não é? Qual era a promessa de Deus para o povo de Israel? Entrar na terra prometida, na terra que Deus havia prometido dar aos israelitas. Um mimo! Lembra que eu falei de mimo no domingo passado? O mimo de Deus para aqueles que o seguem, que o servem, tem sentimentos. Deus sabe o que você perdeu, Deus sabe o que está vivendo, Deus sabe as suas lutas, as suas dificuldades, mas Ele também espera que agora você esteja preparado, pronto para tomar posse das bênçãos que Ele reservou para os seus filhos amados. Para nós, o texto significa uma metáfora tangível, concreta e absoluta, porque significa a promessa de Deus para o Israel de hoje. Agora, perceba o verbo. Estou para dar, é o que o texto está dizendo aqui. Estou para dar aos israelitas. Deus ainda não tinha dado. Era uma promessa. Deus já nos prometeu muitas coisas. Então, pare de chorar, pare de se lamentar, olhe para a frente, se prepare, porque vem coisa boa agora. Deus está preparando uma porção de bênçãos para aqueles que, pela fé, acreditam nele, na sua palavra, que já tiveram experiências extraordinárias. Por que você está entristecido ainda? Por que você ainda está choroso, chorosa? Por que você ainda está no canto da lamentação? Não, meu irmão. Não, minha irmã. É hora de agir. É hora de levantar. É hora de avançar. De acordo com o texto, é encerrar o luto, olhar para o que está à frente e não abrir mão da bênção. Eclesiastes 3, 1 e 4 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Se temos um choro, que seja de gratidão, agradecendo a Deus por tudo o que vimos e vivemos até aqui. Lembrando e fazendo a oração do salmista a Deus, que diz: tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Meu irmão, minha irmã, a hora é de prosseguir, a hora é de avançar.
58 anos estão para trás. Não sabemos quantos anos para frente nós teremos, mas uma coisa é importante nos lembrarmos, que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite algo extraordinário. Moisés está morto, ponto. Ou seja, o que passou, passou. O que ficou para trás não tem como voltar, é irrecuperável. Agora, o que temos que fazer? Olhar para o futuro. Fixar nossos olhos no futuro. Olhando para quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé, confiando nele, andando com ele. Lembrando das suas palavras, dos seus conselhos. Preparando-nos para atravessarmos o Rio Jordão e tomarmos posse das bênçãos que Deus preparou-nos e Deus reservou-nos, que Deus separou para entregar como mimo nas mãos dos seus filhos amados. Parabéns para você que é membro da Igreja Batista de Correias. Parabéns para você que frequenta o templo da Igreja Batista de Correias. Parabéns para você que é amigo da nossa igreja. Para você que já visitou ou tem visitado os nossos cultos. Parabéns, Igreja Batista de Correias. Deus continue nos abençoando e nos ajudando a olhar para frente. Porque ainda temos o Rio Jordão para atravessarmos e não o atravessaremos sozinhos. E muito menos desiludidos. Não, nós o atravessaremos certos de que lá na frente ainda receberemos muitas bênçãos de Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde. Amém. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Estamos chegando ao final de mais um culto, de mais um período de adoração, de oração.
e de estudo da palavra de Deus, mensagem de Deus para o meu, para o seu, para o nosso coração. Obrigado por você ter ficado conosco até agora. Minha oração é que Deus esteja com você todos os dias. Que Ele dê a você uma noite de quinta-feira maravilhosa, um fim de semana extraordinário. De forma tal que você continue se preparando. Não é? Porque tem muita coisa boa vindo por aí, você não pode ficar de fora. Deus tem bênçãos para aqueles que o seguem, que o servem, que o obedecem, que fazem a sua vontade. E se você é um desses, prepare-se, porque tem coisa boa da parte de Deus para você e sua família. Quero lembrar que nós estaremos de volta no domingo de manhã, com mais um estudo bíblico, mais uma escola bíblica dominical, às 10h30 da manhã. Não perca, será uma grande oportunidade de fortalecimento bíblico, espiritual. E à noite, às 19 horas, mais um culto presencial e também online. Quero lembrar que estamos agora, a partir de setembro, na segunda fase de flexibilização. Portanto, o pré-requisito para que você venha participar dos cultos aqui no templo são maiores de 10 anos de idade e abaixo de 65 anos. Então, acima de 10 anos, crianças com mais de 10 anos e adultos com menos de 65 anos, desde que não estejam fazendo parte do grupo de risco. Você pode se inscrever, o número do nosso WhatsApp está aí na tela, ligue para o Felipe de segunda a sexta, de 1 da tarde às 5, e ele vai inscrevê-lo, para que você venha. E se você se inscrever, por favor, não falte o culto. Porque tem muita gente que gostaria de vir, nós preenchemos o cadastro, o Felipe trabalha nisso, e quando nós preenchemos o número de vagas, as pessoas que não puderam se inscrever ficam numa outra folha, ou seja, elas só vão participar do outro culto. Se você faltar, você está tirando a oportunidade destas outras pessoas. Mas não deixe isso impedir você de vir, tá bom? Venha participar conosco. Os cultos estão maravilhosos e presencialmente é diferente do virtual, tá bom? Venha viver e conviver conosco nesses dias, porque Deus tem promessas para você, para a sua família, para o seu povo. Lembre-se, a pandemia não acabou. Continue higienizando as suas mãos. Use a máscara se você precisar sair. E quando voltar, higienize os seus calçados. Tá certo? Aqui o templo, nós estamos tomando todas as precauções necessárias para evitarmos e impedirmos a proliferação do vírus da Covid-19. Tá certo? Eu vou lembrar, o templo ainda é o lugar mais seguro e você pode vir. Então venha participar conosco no próximo domingo. Eu espero você, tá bom? Tenha uma noite abençoada, bom fim de semana, eu repito, que Deus te abençoe. Beijo, abraço virtual e até o próximo culto, se Deus assim permitir. Até lá.